Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, na aula de hoje nós vamos estar trabalhando o grupo do módulo 37 aqui, as gimnospermas, tá bom? Então o grupo é bem grandinho, então assim, eu vou dar bem mais rápido um pouquinho para a gente acelerar o conteúdo aí, beleza pessoal? Então vamos lá então. Então a gente pode falar as gimnospermas, né, como são plantas aí no caso terrestre, e nós vamos ter elas geralmente em regiões frias, lá no região sul, né, mais para a região ali do norte, região sul. Ah, então eu vou encontrar aí nessas regiões assim mais temperadas aí, tá bom, pessoal? Então vamos lá então. Eles vão apresentar no caso aí uma metagênese aí no caso onde eu vou ter o esporófito com uma parte grande dele, né, o vegetal verde, complexo, duradouro, as árvores grandes, né? Nós vamos falar um pouquinho depois sobre elas. E o gametófito, né, ele vai ser um vegetal assim, bem mais reduzido. Então ele vai depender no caso aqui do esporófito para sobreviver. Então ele vai nascer ali no esporófito, beleza? Ele vai formar os estróbilos, essas pinhas, né, que a gente vê aí no caso aí nessas guirlandas de Natal, na época de Natal, mais comum para a região sul. Quem já conhece o sul aí sabe que lá é comum eles comer esse negócio aí. Eu não gostei muito não, viu? Desculpa aí se tem algum gaúchinho na sala aí. Então, ou seja, elas não vão produzir, pessoal, flores e nem frutos, tá bom? Então elas vão produzir somente essas sementes. Então elas não vai depender da água para fecundação, no caso, tá bom? Elas vão ser anemófilas, ou seja, elas vão depender do vento. Então a fecundação dela vai ser exclusivamente pelo vento, tá bom? E elas não vai ter esses flores e nem frutos, beleza? Então ela só vai ter somente as sementes. Pessoal, continuando aí, eu vou estar classificando elas em alguns grupos, né? No caso aí as coiníferas, que a gente vai poder falar aí no Brasil hoje aí, a gente fala das araucárias, né? O pinheiro brasileiro do Paraná. Então ele vai fornecer madeira, serve aí para construção, produção de papel na madeira. Então, ou seja, tem o pinheiro, tem o cipreste, a tuia, tem o pinheiro de Natal, o cedro do Líbano, né? O cedro do Líbano, eles são árvores aí de bastante idade, né? São bem velhos aí no caso aí, pinheiro do Canadá. Então assim, são plantas aí bem utilizadas na indústria também. Aqui a gente está vendo as sequoias gigantes da Califórnia. Pessoal, essas árvores aqui podem chegar a mais de 100 metros de altura. Dá para você ver até carro passando aí no meio delas, né? Então são árvores muito grandes, muito gigantes. Derrubaram muito na época aí para produzir a madeira, né, que são valiosíssimas. Hoje já tem o parque, fica ali perto da Califórnia, aonde eles protegem elas, são árvores extremamente protegidas, mas não tem mais igual tinha antigamente. Tem fotos delas aí, né, árvores extremamente grandes, né, bacana de ver elas aí, né, pessoal, muito bonitas essas árvores aí. Pessoal, tem as cicadinhas também aí, no caso aí que vão ser essas plantas aí, tem uma até na minha casa, onde eu nasci, muito grande, muito bonita essa planta aí também. Serve mais essas cicas, né, para ornamentação. Então ela servir para mais para beleza, beleza? A ginkgo biloba, essa ginkgo biloba aí é o famoso levanta véi, né? Ela serve aí para poder, né? É como vitaminas, complexo vitamínico. Ela faz igual aquelas garrafadas, sabe? Faz tudo. Isso aí, tudo que você pensar, isso aí cura. Já viu aquelas garrafadas de feira? Isso aí sara, cura não sei o que, cura não sei o que. Então, ou seja, é bem comum aí o pessoal utilizar a ginkgo biloba, beleza? Tem também a genetidade, no caso que é representado por essa planta bonita, né, pessoal? A efedra aí e a Guinétum, no caso aqui, né? Então, ou seja, da Malásia, Indonésia, essas regiões assim mais asiáticas, beleza? Não é tão importante, né? Ginkgo biloba eu já vi falar alguma coisinha, alguma questãozinha sobre ela, mas essa daqui eu nunca vi falar nada, beleza? No caso aqui do esporófito, pessoal, ele vai possuir raiz, caule, folhas, né? No caso, ele pode ser fasciculadas ou pivotantes, formando o pivô. Já o gametófito delas são dioicos, né? Ou seja, eles vão ter o masculino, no caso, e o feminino, tá bom? Eles não são duradouros no caso, vai só na época da reprodução, no caso deles aí, tá bom? Ele vai desenvolver dentro desses óvulos, tá? Produzindo aí os estróbulos femininos. Então a gente tem aqui o estróbulo masculino com gametófilo, né, N, que vai ser o grão de pólen, que vai procurar através da anemofilia, com o caso do vento, né, pessoal? Aí o estróbilo feminino, né? Que vai ter o megasporo, né? O megastófito
óvulo N, que vai formar um embrião, né, que vai ser envolvido por essa semente aí 2N, formando o esporófito 2N. Depois nós vamos ver isso bem mais especializado de cada um. Bacana? Então aqui os órgãos reprodutores, no caso, vai ser os estróbilos ou cone, né, que a gente chama de pinhas, tá bom? No caso aí que eles são unissexuados nas plantas, ou pode ser, no caso, monóicas, né? Então tem plantas que são macho, plantas fêmea, mamão macho, mamão fêmea, ou dioicos, no caso aí vai ter os dois aí, tanto o estróbilo masculino como o feminino. Mas lembrando que sempre eles preferem o que? Fazer a reprodução cruzada, tá bom? Então por isso que o vento vai levar elas aí. Então ela pode ter recursos para neutralizar essa autofecundação, beleza? No caso aí. Então vamos lá, vamos passando. O estróbilo masculino, pessoal, o que a gente pode falar um pouquinho sobre ele? O estróbilo feminino, ele vai formar aí, né, um tubo polínico. Então, ou seja, ele tem um microsporófilos, né, no caso aí formadores dos microsporângios, tá? Que vai formar aí o saco polínico, no caso, para formar os pólens, né? E depois disso aí, ele vai formar o que? O tubo polínico. Então, ou seja, para a formação do pólen. Então, o grão do pólen ali, ele vai ser pluricelular, no caso, né? E ele vai ter umas membranas, a interna, a intina, e uma externa chamada exina aí, tá bom? Então, ou seja, essa exina aí no caso aí, ela vai formar aí uns sacos cheios de ar para, né, para auxiliar ele aí na movimentação pelo vento, tá? Então já ajuda nesse processo aqui. Então aqui a gente tem uma célula mãe que vai sofrer a meiose, formando 4 células filhas N, né, com metade do número de cromossomo da célula mãe. Aqui a gente vai ter o que? Ela é pluricelular, então eu vou ter a célula primordial em si, né, os sacos aéreos e a célula protalar, no caso, tá bom? Que vai formar aí, no caso, pessoal, as duas células germinativas, né, e uma célula vegetal do grão de pólen, beleza? Depois nós vamos ver um pouquinho para que elas vão servir. Aqui a gente vai formar até a formação do estróbilo feminino, né, que vai ter o eixo aí, no caso, vai, né, que vai inserir o megasporófilos, tá bom? Que é para formar o que, né? No caso aqui a osfera, pessoal, tá bom? Então, ou seja, na micrópula aqui a célula mãe 2N, tá bom? O megasporângio vai sofrer uma meiose. Esse megasporângio aqui, eu vou ter nessa meiose eu vou formar 4 células. Uma vai germinar o megasporo e outras vão degenerar, beleza? Então vai formar então o megasporo aqui, que vai ser cobrida aqui por esse tegumento, tá bom, pessoal? E ela vai formar o que? Vai formar um megaprótalo, no caso aqui, uma célula germinativa, onde eu vou ter o arquegônio com essa osfera aqui e o ovário maduro. Esse ovário aqui, ele vai ajudar na formação do tubo polínico, tá? Esse tubo polínico, pessoal, é uma adaptação desses seres aí. Lembra lá das gimnospermas, das briófitas e das pteridófitas, que necessitariam da água, né? E no caso lá os anterídeos nadavam até o arquegônio, até a osfera. Aqui não, aqui eu tenho um tubo polínico que vai levar essa célula espermática aqui até a osfera. Olha que coisa interessante, pessoal. Ou seja, ele vai introduzir, levar até lá dentro, né? No caso aqui, para fazer reprodução, tá bom? Então, ou seja, eu tenho a célula germinativa, as células vegetativas, né? Então, ou seja, quando ele germina o grão de pólen, esse tubo polínico ele vai crescendo, esticando aí, levando a célula vegetativa e os gametas das células espermáticas aqui, beleza, pessoal? Vamos lá. Aqui a gente pode ver o que? Né, no caso, após a fecundação aqui, eu vou ter um megaprótalo, no caso N, né, que vai ser formado aí por um endosperma primário. Então, ou seja, a semente em si, ela vai ter uma série de composições. Eu vou ter o tegumento, a casca, né, eu vou ter o núcleo, né, a parede do megasporângio. Esse megasporângio aqui, pessoal, né, ele vai ter o endosperma primário, tá? O que serve esse endosperma primário aí? É um material de reserva, né? Ou seja, é um cotilédone, eu posso chamar assim cotilédone. Esse material de reserva vai ajudar ela na hora dela germinar. Ela caiu na
terra, ela não tem folhas para fazer a fotossíntese, mas da onde que eu tiro esse reserva para que eu possa fazer a divisão? Lembrando que para crescer eu preciso de energia, e ele tira essa energia desse endosperma, e até ele crescer esse embrião aqui, aí vou formar uma raizinha, um caulinho, uma folhinha, depois essa folhinha vai formar o indivíduo adulto, né? Então, ou seja, eu necessito de energia para crescer, tá bom? Então, ou seja, essa energia vem do que? Desse endosperma primário, beleza? Vamos analisar agora aqui esse ciclo aqui, não preocupa não que ele é grande aqui, mas dá pra gente entender. Vamos lá, eu tenho a semente com o embrião, o endosperma e o tegumento e a casca. Quebrou a casca aqui, esse tegumento vai nutrir o embrião vai formar um esporófito adulto. Essa planta vai crescer, que vai liberar o que, pessoal? Um estróbilo ou cone, tá bom? Esse estróbilo aqui, ele vai ter um microsporângio, no caso aqui das células mãe, que vai sofrer, no caso, a meiose, que vai formar o grão de pólen. Esse grão de pólen aqui, ele vai crescer o tubo polínico, tá? Esse estróbilo feminino aqui, no caso, da célula mãe megasporo, vai formar o megasporo, né? Que vai ter a osfera aqui, no caso, tá? Essa osfera vai ser fecundada por esse tubo polínico, que vai levar aí um material genético juntamente com a osfera para formar o que? Um embrião. Esse embrião formado, fecundado, vai formar um zigoto 2N, que vai formar uma árvore, que vai ter o estróbilo feminino e masculino, que vai liberar o tubo polínico juntamente com a osfera do feminino aqui para fazer a fecundação, né? N aqui fecundou, formou um zigoto 2N, beleza, pessoal? E nisso eu crio o quê? O ciclo, tá? O ciclo, no caso aqui, das gimnospermas, belezinha, galerinha? Então vamos lá então agora. Eu tenho as atividades para a gente fazer aqui, tá bom? E essas atividades aqui eu coloquei a questão 1, 4 e 7, eu coloquei lá na plataforma, tá bom? Para vocês responder como para valer nota, que elas são... Então a 1, 3, a 1, 4 e 7 está lá na plataforma. Então você vai acessar lá, atividade avaliativa, módulo 37, tá bom? E vai responder pela plataforma. Então por lá mesmo eu já vou responder, vou te devolver e já lanço a nota. E as outras nós vamos responder agora na sala de aula aí com vocês no Meet, ou no Meet ou no WhatsApp, beleza? Um abraço e até mais, pessoal.